Primeira parte da série de estudos que eu estou trazendo aqui sobre divórcio e recasamento, tá? É a primeira parte. Então eu peço a vocês que, por favor, quando forem assistir a essa série, procurem assistir parte por parte, tá? Porque eu vou iniciar um raciocínio e vou seguir com ele em cada uma. Eu vou estar desenvolvendo um raciocínio só. Então, se vocês assistirem primeiro a parte 3, para depois a parte 1, para depois a parte 2, não vai dar certo. Não vai dar certo. Preciso da boa vontade de vocês, preciso que vocês estejam comigo, que vocês estejam no mesmo ritmo que eu. Do contrário, realmente vocês não vão ter a exata compreensão daquilo que eu quero transmitir, daquilo que eu quero passar. Tá bom? Então, vamos lá. Aqui estão as minhas anotações. Bom, para a gente poder falar sobre divórcio e recasamento, eu creio que a primeira coisa que deve ser feita é identificar o que a Bíblia define como um casamento. Qual a definição que a Bíblia dá de um casamento? Qual é a definição? Eu creio que ninguém é melhor para responder isso do que o Senhor Jesus. Vamos ver qual é a definição que o Senhor Jesus nos dá, nos entrega acerca do casamento? Vamos dar uma olhada. Mateus 19. Mateus, capítulo 19. Mateus 19. Cadê? Vamos ler do 4 ao 6 e depois o versículo 8, tá? Mateus 19, primeiro do 4 ao 6 e depois o versículo 8. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Não tendes lido que aquele que os fez, no princípio, macho e fêmea, os fez? E disse: Portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne? Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Versículo 8. Disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. Então, nós vemos que, ao falar sobre casamento, ao tratar sobre casamento, o Senhor Jesus apelou para o Éden. O Senhor Jesus pegou a questão e remeteu ao Éden. Ele não trabalhou o casamento dentro da dispensação na qual eles se encontravam até então. Ele não tratou a dispensação dentro do contexto da lei. Não. Ele pulou a lei. Ele saltou a lei. Não. Eu não vou falar de casamento. Eu não vou falar de casamento dentro da lei. Eu vou falar de casamento anterior à lei. Eu vou falar de casamento no Éden, na primeira dispensação. Ele não falou de casamento no contexto da lei. Ele não falou de casamento no contexto da lei. Ele saltou a lei. Ele pulou a lei. Querem conhecer casamento? Vamos para o Éden. Querem saber no que consiste um casamento? Olhem para o casal original. Olhem para Adão e Eva. É isso que ele está dizendo aqui. Em dois momentos, ele nos mostra Adão e Eva.
Versículo 4, ele, porém, respondendo, disse: não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez? E disse: portanto, deixarão o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne? Está falando aqui do casal original. Está falando de Adão e Eva. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não separe o homem. E depois no 8, no final do versículo 8, ele diz: mas ao princípio não foi assim. Mas ao princípio não foi assim. Então, o modelo de casamento, na visão do Senhor Jesus, é o casal original, é Adão e Eva. Aquele ali é o paradigma. Aquele é o exemplo a ser seguido. Adão e Eva. Então, vamos até Adão e Eva, é o Senhor Jesus que está mandando. Ele não tá nos mandando olhar para a lei. Tem gente que quando vai falar sobre a questão de divórcio e recasamento, né, trabalha muito no âmbito da lei. Não porque esse mandamento diz isso, mas esse mandamento já diz isso, e junta esse mandamento com esse, dá esse, e tira esse, e vem para esse, e traz toda uma complexidade à questão que o Senhor Jesus dispensa. Porque, de fato, a lei é complexa. A lei é complexa. Mas o Senhor dispensa a lei. Quando trata de casamento, o Senhor Jesus remete ao Éden. Ele pula, ele salta essa etapa. Passou a lei, vamos falar de casamento? Beleza, vamos para o Éden. É isso que o Senhor Jesus faz. Então vamos lá. Vamos começar por Gênesis 2, tá? Eu vou pular Gênesis 1, a gente vê depois. Gênesis 2, versículo 24. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Exatamente o que o Senhor Jesus comentou lá em Mateus 19. E serão ambos uma carne. Então, quando a gente vem para Gênesis 2, 24, lemos: portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher. Serão ambos uma carne. Primeiro ponto aqui. Um casamento consiste no ato de deixar a cobertura de pai e mãe, né? No casal, o homem e a mulher, ambos deixarem seus respectivos pais para se unirem debaixo de um teto só deles. Essa é a primeira definição de casamento. Ambos deixam pai e mãe e se unem debaixo de um teto só deles. Não estão morando com pai e mãe. É uma vida independente, à parte de pai e mãe. Não é de forma avacalhada, morando junto com pai e mãe. Deixará o homem o seu pai e a sua mãe. Deixará o homem o seu pai e a sua mãe. Deixará. Então, primeiro ponto que a gente identifica aqui, a maneira como a Bíblia define um casamento, né? O Senhor Jesus nos mandou vir até aqui, então quando a gente chega até aqui, nós encontramos isso. Primeiro ponto pelo qual podemos identificar um casamento. Ambos deixam pai e mãe e passam a viver de forma independente. O homem deixa de ser um filho para ser o cabeça de uma casa, para ser o cabeça de um lar. A esposa deixa a cobertura do pai e passa a ter a cobertura do marido. Primeiro ponto. Segundo, Gênesis 1, 28. Gênesis 1, 28. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Mas eu queria focar aqui, na primeira parte do versículo. E Deus os abençoou,
e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra. Frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra. Frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra. Vai parecer idiota o que eu vou dizer, tá? Vai parecer uma informação idiota, mas o tema já é o suficientemente polêmico para que eu não ponha os pingos nos is, para que eu não explique de forma bem mastigada. Então eu vou ter de ser um pouco óbvio, tá? Vocês me desculpem, eu vou ter que ser um pouco óbvio, porque de repente uma brechinha que eu deixo já é o bastante para que as pessoas levantem ideias equivocadas. Então eu preciso dizer coisas idiotas às vezes, tá? Me desculpem. Casamento, o segundo ponto, tá? Pelo qual podemos identificar o casamento é a presença do sexo na vida do casal. Então, primeiro, os dois deixam pai e mãe e passam a habitar juntos, né? Passam a ter uma vida independente. O homem deixa de ser filho para ser cabeça de uma casa, a esposa troca a autoridade do pai pela autoridade do marido. E os dois vão para baixo do mesmo teto. Mas aí não basta os dois coabitarem juntos. A presença do sexo é o que complementa essa união, chamada casamento. Afinal de contas, a palavra casamento, a etimologia da palavra casamento é a palavra acasalamento. Então, por casamento, nós entendemos o potencial do casal em acasalar. Essa é a ideia primária. Casamento vem de acasalamento. E, bom, por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes a pessoa pode pensar: puxa, mas uma vez uma vez eu rachei um aluguel de um apartamento com uma amiga, isso quer dizer que ela é minha esposa? Ou ela pode pensar: poxa, uma vez eu tinha um amigo, sabe, era como se fosse um irmão, eu dividi um apartamento com ele, a gente alugou durante um tempo, quer dizer que ele é meu marido? Né? É bom deixar claro que a presença do sexo não é o sexo por si só, tá? Eu não estou falando aqui de sexo casual. Esse aqui é o ponto número 2. O ponto número 1 foi deixar pai e mãe coabitando junto, uma vida independente. E aí vem esse segundo ponto, coabitando junto, mas como homem e mulher. Como homem e mulher, não como amiguinhos. Então, são duas características que consolidam um casamento. Nós estamos vendo aqui na Bíblia duas características que consolidam um casamento: união debaixo do mesmo teto, deixando pai e mãe, unindo-se debaixo do mesmo teto e transando, né? Isso como homem e como mulher, não como amiguinhos. Então chegamos no terceiro ponto. O terceiro ponto é o início desse versículo que eu acabei de ler. E Deus os abençoou, né? Gênesis 1, 28. E Deus os abençoou. E Deus os abençoou. Então, o terceiro e último ponto que compõe um casamento, que monta um casamento, que estabelece, que consolida um casamento, é a bênção de Deus. O casal precisa estar debaixo da bênção divina. Eu não estou aqui me referindo à bênção de um pastor, à bênção de um padre, tá? Eu não estou aqui me referindo a uma oração. Eu
Eu estou falando sobre algo que não esteja, sobre uma união que não seja contrária aos desígnios divinos. Essa é a união que está debaixo da bênção de Deus. Tá? Não adianta pastor abençoar, padre muito menos, né? Padre muito menos, mas não adianta quem quer que seja fazer uma oração e abençoar a vida do casal se a união em si já estiver em desacordo com aquilo o que a Bíblia define. Se a união em si estiver em desacordo com ordenanças bíblicas, com a doutrina bíblica. De nada adianta. Bom, a gente vai descobrir mais para frente, tá? Esse terceiro item aqui, e Deus abençoou, né? Como uma união está debaixo da bênção de Deus, como uma união é abençoada por Deus, esse terceiro item a gente vai ver mais à frente. Tá? É justamente quando a gente de fato entrar na questão de divórcio e recasamento. Mas era isso que eu queria colocar aqui inicialmente. Essas três etapas compõem um casamento. É o que monta, é o que configura um casamento. Como é que um casamento se configura? Sexo entre homem e mulher? Não. Sexo casual? De forma nenhuma. Não configura um casamento. Os dois foram morar juntos. Ficaram ali morando juntos, debaixo do mesmo teto. Isso configura um casamento? Não. Não configura um casamento. Receberam uma bênção ali na hora que estavam casando, aí é casamento? Também não. É casamento quando? Vão morar debaixo do mesmo teto? É casamento quando? Vão morar debaixo do mesmo teto como homem e mulher, tá? Se relacionando sexualmente, se enamorando, acasalando e recebendo a bênção divina, debaixo da bênção de Deus. Então essa união ela precisa estar em acordo com a doutrina bíblica. Para estar debaixo da bênção de Deus, precisa estar em acordo com a doutrina bíblica. Assim, portanto, temos a configuração de um casamento. O Senhor Jesus, quando ele fala sobre casamento, né, ele nos manda olhar para o Éden. Vamos voltar para Mateus 19. Eu quero chamar a atenção para um detalhe importante. Mateus 19. Depois do versículo 6, né, quando o Senhor Jesus diz: o que Deus ajuntou não separe o homem, os fariseus então dizem: então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Eu só quero que vocês percebam uma coisa aqui. Quem traz Moisés para a conversa são os fariseus, não é Jesus. Quem traz a lei para o assunto aqui, para a conversa, são os fariseus e não Jesus. Se dependesse do Senhor Jesus, Moisés não teria lei na conversa. Tá? Se dependesse do Senhor Jesus, não teria esse trechinho da conversa relacionado à lei. Versículo 8. Disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo,
porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Disseram-lhe seus discípulos: se assim é a condição do homem relativa à mulher, não convém casar. Ele, porém, lhes disse: nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Quem pode receber isto, receba-o. E quem podia receber aqui na conversa? Quem é que podia receber? Quem tinha condições de se casar, né? Quem não se achava em nenhum desses três casos aqui de eunucos. Então, quem não era eunuco, por alguma dessas três razões aqui, era quem tinha condições de receber, era quem podia receber o que ele estava explicando aqui. Mas então eu queria chamar a atenção para isso. O Senhor Jesus, primeiro, na hora de definir o que é casamento, no que consiste um casamento, ele aponta para o princípio, ele aponta para o Éden, ele não aponta para a lei. Ele dá um salto temporal, né? Ele dá um pulo e vai parar no Éden. O casal original, Adão e Eva, esse é o paradigma, esse é o modelo de casamento. Isso aqui é um casamento. Isso aqui é um casamento. Gênesis. Então, os fariseus vêm e perguntam sobre a carta de repúdio que havia na lei. E em cima disso, ele trabalha a questão do divórcio. Mas do que dependesse dele, não haveria esse trecho da conversa. Ele responde a uma pergunta que é feita, não parte dele, não é uma iniciativa dele abordar isso nessa conversa. Olha só, se a gente simplesmente limar a questão trazida pelos fariseus, o texto fica assim, ó. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que aquele que os fez no princípio macho e fêmea os fez? E disse: portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne? Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Pronto, acabou. Acabou aqui. Acabou aqui. Sem a indagação dos fariseus com relação à carta de repúdio, você tem do versículo 4, você tem Jesus falando do versículo 4 ao versículo 6. E acabou. Então essa é a primeira observação que eu trago, tá? Nesse início de série de estudos. Primeiro, ao ser perguntado, assim que os fariseus trazem a questão do casamento para ele define o modelo ideal de casamento como sendo Adão e Eva. O Senhor Jesus não quer saber de lei, tá? O Senhor Jesus, ele pula a lei completamente, ele ignora o que está ou deixa de estar na lei completamente. Porque aqui ele está deixando um ensino para a igreja. Ele aqui está deixando um ensino para os crentes, para os cristãos, tá? E não para os judeus. Ele está deixando um ensino para cristãos. Ele está deixando um ensino para uma outra dispensação. Para uma outra dispensação. Então, ele pega na raiz, ele vai pegar no princípio o modelo ideal de casamento. Não o modelo de casamento que estava condicionado à complexidade da lei. E o segundo ponto, se dependesse do Senhor Jesus, a lei não seria mencionada. A lei não seria mencionada. Os fariseus trazem a lei para a conversa.
Se dependesse dele, seria só Adão e Eva e acabou.